Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias, e vamos então aí acompanhar qual é o conteúdo dessa aula. Vamos lá. Aula de número 7, objeto do conhecimento. Vamos falar hoje do Aristóteles, né, um pouco da metafísica, da ética e da lógica. Então, vamos detalhar aqui a metafísica, as indagações metafísicas, a ética aristotélica como caminho que conduz o homem à felicidade. E também vamos falar da lógica, os elementos da lógica e o silogismo. Então esse é o nosso conteúdo e vamos então aí à nossa aula. Então, pessoal, hoje nessa aula nós vamos falar de um grande pensador clássico da filosofia, né? Que veio aí, nós temos aí o Sócrates, depois o discípulo de Sócrates foi Platão, e nós vamos falar hoje do discípulo de Platão, que foi o Aristóteles, né? Então é desse homem que nós vamos falar hoje, né? Quem foi então Aristóteles? Nós podemos então aqui perceber um pouco aqui, só para a gente situar, né, que ele foi um grande pensador, um grande, né, filósofo. Ele tem uma importância, uma contribuição muito grande, então, para nós, né? Quem foi, então, Aristóteles? Aristóteles, então, ele, dentro da história do pensamento, ele foi um pensador que fez, assim, um compêndio, né, de pensamento, de ideias. Por isso que ele influencia todo o pensamento do filosófico medieval, moderno, né? No final da Idade Média ali, o próprio São Tomás de Aquino, né, vai beber na fonte do Aristóteles. Então ele é um pensador muito importante para a gente entender, né, um pouco então aí a questão até da filosofia nos dias de hoje, nos dias atuais. Não tem como não recorrer também às suas ideias, né? Vamos conhecer um pouco mais dele aqui, ó. O Aristóteles, então, ele nasceu em Estagira, né, uma cidade ali, e ele foi um filósofo grego, com influência, né, que estendeu, como eu falei, por várias áreas do conhecimento, né, a ética, a metafísica, a própria física, né. Ele estudou na academia de Platão, ele foi discípulo de Platão em Atenas, né, e seguiu o caminho depois, né, claro, como todo bom discípulo, ele vai seguir o seu próprio percurso, né. O Platão morre e ele continua, então, aí com o seu trabalho, né, filosófico. Outra coisa também interessante sobre ele, ainda conhecendo um pouco a figura do Aristóteles, é que ele foi um orientador, o tutor, né, do Alexandre Magno, né? Vocês viram falar no Alexandre Magno na história, né? Então ele foi o tutor desse grande, né, rei aí, imperador Alexandre Magno, antes de retornar a Atenas, né? Então ele foi então aí um grande orientador, né, do Alexandre Magno. E sua filosofia, então, ela vai abranger aí, pelo menos a gente vai hoje abordar um pouco mais, aqui com mais detalhes, a questão, né, nós temos a ética, nós temos a metafísica, a lógica e a ciência. Então a gente vai aí rever um pouco tudo isso aí, esses temas, tá bom? E nós vamos começar abordando aqui o tema da metafísica, de Aristóteles. Então, o que é a metafísica, né? Então, a metafísica, nós temos aí alguns questionamentos que vêm junto com a metafísica. Por exemplo, o que é uma coisa? Nós estamos rodeados de coisas, mas o que é uma coisa? O cara começou a pensar, o que é essa coisa que nos rodeia, né? O que é um objeto? O que é uma subjetividade, aquilo que está dentro da pessoa? O que é o corpo humano? O que é uma consciência? Então você percebe que a metafísica ela é muito extensa, né? É um campo muito extenso. O que ela vai perguntar? Então vamos agora acompanhar aí a nossa definição e o aprofundamento do que é a metafísica. Olha, no campo da metafísica, nós temos aí um filósofo grego, né, que não falaria, né, na época dos pensamentos pré-socrático, dos primeiros filósofos na Grécia, tem palavras que não existiam, né? Por exemplo, o nada. Eles falavam em não ser, ser ou não ser, né? Objeto ainda não existia, era ente. Ente era uma coisa concreta.
Então, na Idade Média também, alguma que foi trazido nessa palavra aí, que foi utilizada essa palavra chamada objeto. Então, são palavrinhas ali que o Aristóteles já trouxe com a metafísica, né? Então, ele trouxe algumas palavras. E o fundamento da metafísica, o que dá uma base para a gente começar a falar de metafísica, é o que eu vou mostrar para vocês agora, uma pergunta, né, que vai nos trazer e remeter a essa ideia da metafísica. A pergunta pelo o que é. O que é isso? O que é uma coisa? Então, a metafísica ela vai partir da pergunta o que é. Esse espanto, né, sobre, meu Deus, o que é isso? O que isso está fazendo aqui? De onde veio isso? O que é uma coisa? Então, vai partir dessas perguntas aí, base. O que é? Então, vamos ver o que é a metafísica. A metafísica, então, nós vamos falar de uma mudança no vocabulário, né, da filosofia no curso dos séculos, né? Então, o tempo passou e várias palavras foram surgindo, né, foram se reformulando. Muitas questões, né, surgiram, foram respondidas. Nós temos aí já todo um percurso, né, filosófico aí. Então, essas mudanças profundas, ela permaneceu, apesar de tudo que foi já discutido, pensado, refletido, mas a pergunta, o que é, permaneceu e permanece até hoje. Por isso que eu falei que ela é a questão fundamental da metafísica. Então, olha só, nós estamos aqui dentro de um espaço, de um ambiente, né, da natureza, rodeado de coisas, né, de árvores, de natureza, né, nós temos aqui a onça, né, nós temos aqui a preguiça, ali nós temos ali a cobra. Então nós estamos rodeados de objetos, de coisas, aqui tem pedra, tem mato. Então, a pergunta metafísica é o que é tudo isso, né? O que é tudo isso? De onde que vem tudo isso? E eu mesmo, de onde que eu vim? Por que eu estou aqui no meio de tudo isso? Então, são perguntas, né, que com observação, com estudo, os filósofos foram buscando respostas. E a metafísica, então, ela vai trazer as grandes questões, as grandes temáticas sobre o que é a coisa, o que são as coisas, o que é um objeto, né? Essa pergunta aí. Então, vamos analisar agora essas palavrinhas aí que estão ligadas, que nós chamamos de indagações metafísicas. Então, vejam bem, como eu falei, a metafísica ela é uma investigação filosófica que gira em torno da palavra ou da pergunta o que é, melhor dizendo, né? Da pergunta o que é. Este que nós estamos falando, o que é, ele possui dois sentidos, esse é. Primeiro, ele significa que algo existe. Então, ele está aqui no sentido de existência. Então, essa realidade está aqui porque existe. Mas o que existe? Então, esse tem o sentido de existência, de existir. O outro ponto também, né, o outro sentido, o segundo sentido, está ligado com a questão da natureza. Então, existir, o que é, esse também está relacionado com a natureza própria de alguma coisa. Uma coisa isso é uma pedra, isso é uma planta. Então, existe ali por trás uma própria natureza do objeto, de modo que essa pergunta, né, se refere à essência daquela realidade. O que faz uma coisa ser uma pedra? O que faz uma coisa ser uma madeira? Então, as coisas, os objetos, eles têm em si ali uma essência, que é aquilo que faz com que a coisa seja o que ela é. Mas qual é a essência daquilo que existe? Essas são as grandes indagações, né, da metafísica. E é nisso que a gente vai caminhar aqui na nossa reflexão, que eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio para entender o que é a metafísica. Porque a metafísica é a base da filosofia. Então vejam bem, o que nós falamos, está ligado com o existir, com a natureza das coisas. Então, com a existência e com a essência da realidade. Então, quando a gente fala de existência e essência, nós estamos falando de uma amplitude, né, de coisas, de objetos. Então,
Esse é o tema principal. Então, a metafísica, ela vai investigar os fundamentos. Quando a gente fala de essência e existência, nós estamos falando dos fundamentos, os princípios e as causas de todas as coisas. O ser íntimo de todas as coisas, aquilo que ninguém consegue ver assim, né, a olho nu, a gente não consegue ver se a gente não olhar para a essência. Indagando por que elas existem e por que são o que são. Então aqui, pessoal, é um ponto importante, né? Nós estamos falando da existência das coisas. A metafísica, meta quer dizer que vai além da física, porque ela vai olhar para a existência, que é as coisas que estão aí, vai perguntar o que é, por que essas coisas estão aí, por que elas existem em vez do nada, mas elas existem. Então essa palavra existência ela vai percorrer, né, o nosso campo da metafísica aqui. Então, a gente vai olhar para a existência e indagar sobre as coisas que existem. Vamos continuar então falando um pouco sobre isso. Aí nós temos aqui a essência, que é o outro lado, né? Se existe, tem uma essência. Então, se uma coisa existe, ela em si ela tem uma essência. Nós, seres humanos, eu existo, eu estou aqui, vocês todos estão aí, todo mundo existe. Estamos existindo. E tudo que nós e tudo que está em nossa volta nesse momento, tudo tem uma essência, que é o que Aristóteles vai cavar para buscar essa essência, né? Então, nunca esqueçam, quando a gente fala de metafísica, nós estamos falando de princípio das coisas, né? A busca pelo princípio fundamental das coisas, a essência das coisas, porque as coisas existem. Tá? Então, esse é um ponto para entender a metafísica de Aristóteles, tá bom? E agora vamos falar de um outro ponto, de um outro aspecto do pensamento dele, que é a ética. Então, a ética aristotélica, ela é interessante quando a gente fala de ética, porque a ética é uma reflexão sobre a moral, é uma reflexão sobre como é que nós agimos no mundo. Então, a ética ela aponta sempre para o caminho do bem. Então, o Aristóteles ele vai apresentar essa ética como uma ação prática. A ética é uma coisa teórica, uma ideia vaga. Não. Para o Aristóteles, a ética é uma ação que está ligada com a conduta do homem, mas uma conduta na sociedade. Porque vocês sabem que o homem pode ter uma conduta individual nas quatro paredes, por exemplo, na sua intimidade, muitos você pode ter uma conduta, né? Mas na sociedade você pode ter uma outra conduta. Então, a ética é quando você consegue ser o que você é no seu íntimo, você consegue ser para a sociedade. É como se eu dissesse assim, não importa se tem câmera me filmando, eu vou fazer sempre o bem, né? Então, o Aristóteles dizia que é uma ação prática. Ah, não é porque eu estou sendo filmado que agora eu vou agir bem. Mas tirou a câmera, eu começo a agir mal. Ele vai dizer que não, é uma prática, é uma ação. Então, ele tem uma obra chamada Ética a Nicômaco, né, que é atribuída a seu filho, que ele vai estudar profundamente a questão da ética, né? Vocês podem depois ler essa obra, ela é muito interessante, né? São diálogos também. E ele vai dizer, então, que toda ação do homem, nessa obra, ela tende o quê? Naturalmente para um fim, que chama na Grécia de telos, né, no grego. Isto é, a realização de um bem específico, ou seja, tem uma finalidade, a ética tem uma finalidade. Cada fim ao qual as coisas tendem é um fim particular, que está em íntima relação com o fim último e com um bem maior, que é a felicidade. Então, esse aqui é o ponto, né, que nós podemos também pegar, digamos assim, para falar da ética em Aristóteles. Felicidade. Essa é a palavra-chave do texto de Aristóteles. Tá bom? Então, a ética, vocês nunca esqueçam, né? A ética
é uma reflexão sobre o agir do homem, sobre o agir moral. É fazer a coisa certa. Isso é ética. É uma luz que ilumina, né, a minha consciência, me dizendo sempre para fazer a coisa certa. Né? E por Aristóteles, o homem que tem uma conduta certa, ele é feliz. Ele vive feliz. Vamos continuar para a gente entender mais aí um pouco isso. Então ele vai definir a felicidade como uma atividade da alma ajustada à vida perfeita. Então, se você tem uma vida perfeita, uma vida boa, uma vida justa, você é feliz. Então a felicidade é uma atividade da alma. As pessoas devem fazer um esforço intelectual para adquiri-la. E aqui é importante, ela é uma atividade da alma, mas não é aquela alma voltada para o campo espiritual. Né? Não é uma alma voltada para o campo das religiões. Ele está falando aqui da filosofia, ele está falando de uma análise racional, baseada na lógica, né? No raciocínio lógico, baseado no intelecto, no cognitivo do ser humano. Então, é uma conquista. Então, tem que ser cultivado e vivenciado diariamente. Por quê? Porque a felicidade, assim como a ética, ela está sempre ameaçada no nosso dia a dia. Nós queremos viver a virtude, nós queremos ser felizes, mas muitas vezes coisas acontecem na nossa vida que nós somos infelizes. Então ele fala que nós temos que vigiar, nós temos que cuidar, cultivar dessa felicidade para que a gente não a perca, que ela não seja perdida, né, no cotidiano da vida, no dia a dia ali. Tá bom, pessoal? Então é importante entender a ética em Aristóteles. Tem mais um ponto que eu quero ainda trazer para vocês entenderem essa questão aí. Ó. Na visão dele, o homem não nasce ético. Não é uma coisa inata. Ele se torna na sua convivência com outros seres humanos. E aqui vem outra palavra-chave de Aristóteles, que é a busca da virtude. Né? O que equivale a dizer que esse não nasce essencialmente feliz. Então, ninguém nasce feliz. Mas a gente se torna quando buscamos uma vivência equilibrada, evitando o excesso e a falta. Então, aqui entra a questão da outra palavrinha, que é a virtude. Então, ética, felicidade e virtude resume um pouco desse pensamento sobre a ética em Aristóteles. Então, ser virtuoso. Agora tem que cuidar, tem que cultivar, porque o contrário, o oposto à virtude, são os vícios. E, segundo ele, os vícios corrompem o ser humano. Então, corrompe a ética, corrompe, e ele não vai ser feliz. Por quê? Porque ele não está na virtude. Entenderam? Então, esse é o ponto, essa é a finalidade. Todo ser humano ele não nasce feliz, ele constrói a sua felicidade, conforme ele vai se realizando no seu trabalho, se realizando no seu estudo, ele vai tendo esses pedaços de felicidade. E se ele mantém essa virtude, ele vai sendo feliz. Né? Mas ele sabe que de vez em quando algo acontece e essa felicidade é interrompida. Então, continue cultivando e vivendo as virtudes, fazendo aquilo que você gosta, que você vai ser feliz, né? Dentro de uma harmonia que está aí colocada para nós. Então, esse é o ponto do Aristóteles sobre a virtude, tá bom? Sobre a felicidade e sobre a ética. Um outro ponto, um outro tema que o Aristóteles trabalhou também, né, dentro das suas reflexões filosóficas, foi o tema da lógica. A lógica, hoje nós fazemos aí teste de lógica, quando, né, existem aí muitas questões voltadas para a questão lógica. Né? Então, é você então olhar para uma história, olhar para um problema e você, pela lógica, fazer deduções, né? Tirar conclusões a partir de enigmas ou de
algumas questões que são colocadas para você analisar. Isso começou lá em Aristóteles, depois a lógica foi tendo outras conotações, né, mas começa lá a base, né, que ele propôs a primeira classificação geral dos conhecimentos ou das ciências. Então, ele estudou tudo, Aristóteles, um pouco de tudo. Mas ele disse que tudo que ele estudou, ele dividiu em 3 tipos, né, de conhecimento, que foi a teorética, que está ligada com as questões mais filosóficas, contemplativas, racionais. As práticas, que estão ligadas com a ação humana. E as produtivas, que são relativas, então, ao trabalho, à técnica, à fabricação, né? Então, ele resumiu que tudo na vida, toda a ciência, ela vai ter que tocar num desses pontos aí. Mas, quando ele fala de lógica, ele vai dizer uma outra coisa, ele vai colocar lógica aí dentro, mas de uma outra, não como uma divisão da ciência ou do conhecimento. Ele vai colocar da seguinte maneira, vamos ver aqui, ó. Ela não era nem uma ciência, nem uma teorética, e nem uma prática, e nem produtiva, nenhum daqueles pontos que ele levantou lá. Mas ela é um instrumento. A lógica, então, ela é um instrumento, né, para a ciência. Ela abastece a ciência. Ela serve a ciência, porque ela vai ajudar o quê? A ordenar o pensamento através do conjunto de regras, que são regras do raciocínio. Então é isso que a gente vai ver agora, quando a gente fala justamente da lógica, né? A lógica. Então nós vimos metafísica, nós vimos ética e agora lógica em Aristóteles, tá bom? Em Aristóteles. E quando a gente fala de lógica, tem uma palavrinha que tem que vir logo na nossa mente. Toda vez que você vir falar em lógica aristotélica, nós estamos falando de silogismo. O que é um silogismo? O silogismo foi elaborado por Aristóteles como uma teoria do raciocínio. A lógica está toda voltada para o raciocínio. Nós chamamos de raciocínio lógico, né? Então, são inferências. O que é uma inferência? Inferir é obter uma proposição como conclusão de uma ou de várias outras proposições que antecedem e são sua explicação ou sua causa. Então, veja bem, o raciocínio realiza inferências. Ele vai realizar questões, proposições, para que sejam analisadas. Para que, a partir dessas proposições, dessas inferências, nós cheguemos a uma conclusão. Esse é o objetivo da lógica, é que ela chega a uma conclusão. Então, o raciocínio é uma operação do pensamento, realizada por meio dos juízos. Então, quando o raciocínio é anunciado por meio de proposições encadeadas, então aí forma-se um silogismo. Tá certo? Então, raciocínio lógico, é o raciocínio. É eu colocar o meu pensamento, né, para analisar frases, analisar questões, analisar, né, comentários, proposições que são colocadas. Mas como é que funciona isso? Vamos ver aqui e depois trazer alguns exemplos para entender melhor. Olha, o silogismo, como eu falei, não tem como você pensar em lógica sem pensar em silogismo, né? É o coração da lógica. Então, ela vai se constituir como uma teoria da demonstração ou das provas. Provar é você buscar uma conclusão, que depende do pensamento científico e filosófico. Então não é uma coisa, uma opinião, não é uma invenção, não é uma criação da minha cabeça. Então, todo silogismo ele vai possuir 3 características principais. A primeira é a questão imediata, a questão do mediato. Não é imediato, é mediato, que faz a mediação,
que exige um percurso de pensamento e da linguagem. Então, o mediato é esse percurso, essa mediação do pensamento e da linguagem, para que eu chegue a uma conclusão. Então, tem que ter ali a linguagem. Tá? Segundo, ela é demonstrativa, tem um demonstrativo ou dedutivo, que você parte do geral para o particular, ou indutivo, onde você parte do particular para o geral. Então, é um movimento do pensamento e da linguagem, que nós vimos, que está mediando essa nossa reflexão, o nosso pensamento, e que parte de certas afirmações verdadeiras para chegar a outras também verdadeiras, e que dependem necessariamente das primeiras. Enrolou um pouco aí? Então vamos entender agora, baseado aqui, né, no exemplo, que é o terceiro ponto, né? Que o silogismo também é necessário, porque ele é demonstrativo. Então as consequências a que chega na conclusão, elas vão resultar necessariamente da verdade do ponto de partida. Então, ela vai chegar a uma conclusão coerente com a primeira pergunta, com a primeira proposição. O exemplo mais famoso na filosofia é esse aí, ó. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Vocês perceberam o raciocínio lógico aí? Todos os homens são mortais? Todos. Sócrates é homem? É. Então, Sócrates é mortal, porque todos os homens são mortais, né? Você percebe que há um raciocínio lógico que a primeira vai concluir de acordo com com a segunda e com a terceira na conclusão. Ela vai bater com a primeira ideia de que todos os homens são mortais. Então vamos lá, o silogismo. Então ele é construído por 3 proposições. A primeira é chamada de premissa maior. No nosso exemplo que nós demos agora há pouco, qual é a premissa maior? É que todos os homens são mortais. Todos os homens são mortais. Quando eu falo todos, então aí vem a segunda premissa, que é chamada de premissa menor. Sócrates é homem. Então, coloca Sócrates dentro da categoria de homem. E aí vem a terceira, que é a conclusão. Ou seja, Sócrates é mortal. Então, se todos os homens são mortais, e se Sócrates é um homem, então Sócrates também é mortal. Né? Isso aqui é muito interessante para a gente entender questões lógicas. É basicamente esse o raciocínio que nós fazemos quando nós vamos responder ali um quebra-cabeça, quando a gente vai fazer uma questão de lógica, né? Ali respondendo. Basicamente, nós partimos desse raciocínio aí. É claro que hoje tem outras técnicas, tecnologias, mas basicamente é isso. E nunca deixamos de esquecer que o silogismo ele vai trazer proposições, né? E o silogismo é a base da lógica, que vai trazer proposições, que essas proposições então, elas vão estar divididas em premissa maior, todos, ou nenhum. Por exemplo, premissa maior, nenhum homem é mortal. Vamos inverter aqui. Premissa menor, Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates não é mortal. Vocês percebem que a conclusão ela é falsa, mas ela é lógica, porque ela condiz com a premissa maior, que nenhum homem é mortal. Se nenhum homem é mortal e Sócrates é homem, logo Sócrates não é mortal. Entenderam como é que funciona o raciocínio lógico? A conclusão não é verdadeira, é falsa. Mas não quer dizer que não tenha seguido um raciocínio lógico para chegar nela. Mas aí é uma outra questão, é um outro tema, né, de aprofundamento sobre a lógica aristotélica. Beleza? Tudo certinho, pessoal? Então, até a próxima.